Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 41. Salmo 41. Esse é um salmo de Davi, e a palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor. Repita comigo: paciência. E ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Queridos, uma das coisas que mais me chamou a atenção no início da pandemia, quando as igrejas foram fechadas, é que aconteceu uma corrida das igrejas para desenvolver uma estrutura para transmitir os seus cultos. Eu não falo isso de forma pejorativa, né? Eu acho que isso foi muito positivo. Eu garanto para você que alguns dos melhores pregadores da nação são totalmente desconhecidos. E isso fez com que algumas igrejas se movimentassem e trouxessem um conteúdo precioso para ser espalhado para mais pessoas. Mas as igrejas correram, muitas não tinham nem internet, não tinham equipamento, então igrejas ligaram pedindo ajuda. Por quê? Porque elas precisavam chegar às suas ovelhas, chegar aos seus membros, elas precisavam de alguma forma serem vistas. E na verdade o ser visto, ser percebido, não é só uma necessidade da igreja, mas é uma necessidade inerente de todo ser humano. A verdade é que todos nós precisamos que as pessoas saibam que a gente existe. A gente precisa de pessoas que nos ouçam, pessoas que estão interessadas em saber o que nós temos para dizer, pessoas interessadas no que nós estamos fazendo. E eu vejo que o valor que as redes sociais têm hoje só reforçam isso. É muito interessante, porque as pessoas que aprendem a comunicar nas redes sociais um estilo de vida, um lifestyle interessante, essas pessoas atraem milhares de seguidores e acabam sendo influenciadores. Isso é uma verdade. Então a pessoa mostra um estilo de vida que muitas vezes inclusive não é verdadeiro, é falso, mas elas conseguem atrair a atenção das pessoas e influenciar as pessoas. E a realidade é que o impacto de tudo isso na sociedade é tão grande, que uma das coisas que mais me aponta como a geração muda por causa das redes sociais, é que as nossas crianças hoje, elas não querem mais ser policiais, bombeiros, cientista, astronauta, mas elas querem ser o quê? YouTubers. Então com 3 anos as crianças seguram o celular de lado, clicam com o polegar e falam: aí galerinha do YouTube Kids, clica no sininho, deixa um like. O Neto, que é o líder lá em Itajaí, estava com a gente hoje, e ele falou, eu não sei quantos anos tem a filha dele exatamente, deve ter uns 4, será? Né? A Elô, ela deve ter uns 4, talvez 5 anos, e ele falou, esses dias ela brigou porque ela queria o celular, porque ela queria mostrar a rotina de vida dela. Ela queria... quero mostrar minha rotina, né? E querido, o que é interessante é que muitas vezes para ganhar essa atenção e essa capacidade de influência, você não precisa de nenhum grande feito, você não precisa de nenhuma super inteligência, você não precisa de um caráter e nem de habilidades admiráveis, você precisa muitas vezes apenas de uma coisa que se chama visibilidade. Você precisa ser visto, você precisa ser percebido. Há algum tempo atrás a gente tinha uma pessoa aqui que trabalhava na Globo, e ele estava conversando comigo e falou, olha, o brasileiro que tem mais seguidores no Instagram hoje, ele falou que era uma moça que tinha ganhado o Big Brother, que eu não tenho ideia de quem seja, graças a Deus. E ele falou, olha, essa moça quase do dia para a noite, ela se tornou a pessoa mais milhões de seguidores. E o que essa pessoa tem? Nada, a não ser uma coisa chamada visibilidade. Agora,
O personagem principal dessa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, ele percorre um caminho completamente diferente. O personagem dessa mensagem, a pessoa por trás dessa mensagem, ela não tinha nenhuma visibilidade, ela não desenvolvia nenhuma tarefa incrível, ela não tinha nenhuma posição de destaque, ninguém estava interessado no seu estilo de vida, e os únicos seguidores que ele tinha eram um monte de animalzinho peludo, incapazes de dar likes, aplausos ou tecer qualquer comentário positivo. Mas mesmo assim, essa pessoa é sem dúvida nenhuma um dos principais personagens das Escrituras. O Antigo Testamento dedicou, e isso é muito singular, 66 capítulos para contar a história dessa pessoa. Ele é citado pelo menos 50 vezes no Novo Testamento. E quando a gente olha para a vida dele, a gente vai ver um herói, um profeta, um sacerdote, um guerreiro, um poeta, um grande adorador e o maior rei que Israel teve. A verdade é que a vida dele tem inspirado pregações, livros, filmes, obras de arte. Michelangelo, um dos maiores artistas da história, dedicou uma escultura com mais de 4 metros para representar o que esse homem significa. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui pregar em alguns lugares da Europa. Eu tive o privilégio de ministrar em Paris, e eu fui para um dos lugares do mundo que eu mais queria conhecer, que era o Museu do Louvre. E o museu é incrível, não sei quem teve a oportunidade de ir, mas existe uma conta que diz que se você olhar 3 segundos só para cada peça que existe dentro do museu, você vai levar mais de 3 dias para ver tudo. Então é tão grande que quando você chega lá, você tem que escolher, tudo é departamentalizado por áreas. Nossa, eu consegui falar essa palavra sem gaguejar. Uma salva de palmas. Departamentalizado. É mais forte que eu. Tá aí, né? Tá aí. E eu lembro que eu fui um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Eu escolhi algumas áreas e logo depois do almoço eu fui para as áreas aonde estavam as grandes pinturas da Europa. E quando você chega naquele lugar, é um corredor tão largo, eu imagino que é mais do que daquela parede até a última lá. Então é um corredor gigantesco, com o pé direito, que eu imagino que tinha, 7 metros de altura, talvez mais, cobertos de obras de arte, aquelas coisas que só vê na internet, nos livros de escola, e você fica assim, meio que você não sabe nem para que olhar. Mas eu estava andando por aquele corredor, gente de tudo quanto é língua diferente, e de repente eu vi um amontoado de gente no corredor, e independente da língua, você via a mesma expressão: uau, oh, look at this. Então aquelas pessoas estavam ali, eu falei, tem alguma coisa importante ali. E quando eu cheguei, era um quadro de Daniel de Volterra, um quadro de 1500, e ele era um quadro muito interessante, porque ele é um quadro dupla face, assim, frente e verso, e era um quadro que representava Davi cortando a cabeça de Golias. E é um quadro tão forte, porque você vê os cabelos na mão de Davi, assim, Davi está com o joelho nas costas de Golias, segurando a espada para cortar a cabeça dele. E é impossível você passar por aquele lugar sem aquela pintura te chamar a atenção. Você dá a volta e você vê os dois lados da mesma imagem. Então não dá para passar por aquilo despercebido. Agora, quando a gente olha para a formação de Davi, para como Deus formou esse homem, você vai perceber que ele trilhou um caminho totalmente diferente. Ele foi desenvolvido sem exposição nenhuma, sem nenhuma visibilidade, não havia nada nele que atraísse a atenção das pessoas. Davi era o filho caçula de uma família de 8 irmãos, e dentro de uma cultura bélica, uma cultura de guerra. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um casamento, e no meio do casamento eu falei um detalhe. Eu falei, olha, Deus valoriza tanto o casamento que dentro da cultura judaica, que é uma cultura bélica, o que significa isso? Israel
sempre esteve em guerra. Então a força de um jovem de 21, 20 e poucos anos é muito importante na guerra. Só que Deus chega e estabelece um mandamento. Ele diz assim: olha, quando um jovem se casar, por 1 ano, ele não deve ir para a guerra para promover a felicidade da sua esposa. E eu lembro que eu citei isso no casamento, e quando a cerimônia acabou, um senhorzinho veio para mim e veio falar: pastor, queria te dizer uma coisa. E já começou a chorar. Ele falou assim: eu fui muito tocado pelo que você falou. Eu pensei que ele ia falar da restauração do casamento, de qualquer coisa assim, do amor. Mas ele falou: não, eu sou judeu. E quando você falou sobre a cultura bélica, a cultura de guerra, isso tocou meu coração. E ele chorava só por pensar nisso. Então Israel vivia esse contexto onde a guerra fazia parte do dia a dia deles. E dentro de uma cultura bélica, os irmãos de Davi tinham as características que eram necessárias para atrair a atenção e o respeito das pessoas. Então eles eram altos, fortes, eles tinham uma estrutura física para a guerra. Então eles tinham as características capazes de atrair o olhar das pessoas, o orgulho do pai, e na verdade atrair até a atenção do grande homem de Deus, o profeta chamado Samuel. A Bíblia fala que, a Bíblia destaca que Davi, ele tinha uma aparência física diferente dos irmãos. Eu já vou falar mais sobre isso. E a Bíblia diz que quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, a Bíblia diz que quando Eliabe entra, Saul olha para ele, olha para o porte físico dele, e Saul pensa o quê? Esse deve ser o escolhido do Senhor, porque ele se parece com um rei. Ele tinha o porte de um rei. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: Deus falou para Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Agora eu quero que você entenda que existia algo muito especial em receber o profeta de Israel na sua casa. Isso era algo muito singular. A Bíblia fala que quando Samuel chega em Belém, que era a cidade de Jessé e de Davi, a Bíblia diz que as principais autoridades da cidade, você consegue entender isso? É a mesma coisa que Samuel viesse para Curitiba e de repente o prefeito, o governador, as principais autoridades vão receber ele. E a Bíblia diz, eu amo os detalhes das escrituras, a versão NVI vai dizer que eles foram até Samuel tremendo de medo. E a primeira coisa que eles perguntam para Samuel é: você vem em paz? Eles estavam com medo de Samuel. Mas aí Samuel olha para eles e fala assim: não, eu vim para sacrificar na casa de um homem chamado Jessé. Agora você imagina o que foi para esse homem. Aí então ele vai com Jessé, ele pede para Jessé chamar os filhos, e eu imagino como deve ter sido essa constrangedora essa situação, porque de repente todos os filhos entram numa sala, eu imagino lá os 7 irmãos em pé, Samuel, Jessé, e com toda a fineza, toda a finesse profética, Samuel olha para eles e fala: Deus não escolheu nenhum deles. Você não tem nenhum outro filho aí? E aí esse pai tem que falar: eu tenho ainda um garoto que está cuidando das ovelhas. Queridos, esse texto traz muita controvérsia. Por quê? Porque isso não parece o padrão de comportamento de uma família judaica, que tem os laços familiares muito valorizados. Existe fora disso alguns aspectos que nos levam a entender que existia alguma coisa por trás da atitude desse pai. A diferença física dos irmãos, a Bíblia fala que ele era ruivo. Quantos ruivos você acha que tinha no Oriente Médio? Então, tudo isso nos aponta, a gente não pode provar isso, mas o desprezo da família, o fato do pai ter deixado o irmão de fora, o desprezo dos irmãos, a diferença física leva muitos a pensarem na possibilidade que
Davi era um filho bastardo. Fora isso, a função de cuidar de ovelhas era uma função desprezada pelos pais, pelos donos das terras. Por quê? Porque era uma função que qualquer um podia fazer. A Bíblia diz que quando o pai de Davi manda ele levar comida para os irmãos no campo de batalha, a Bíblia traz um detalhe, nada está por acaso na Bíblia. E a Bíblia diz que o pai manda Davi servir os irmãos e manda um servo cuidar das ovelhas. Por quê? Porque era uma tarefa que qualquer um podia fazer. Não existia nada especial nisso. Outra coisa, Davi cuidava de poucas ovelhas. Pastor, como você sabe? A Bíblia diz que quando Davi vai no campo de batalha, Eliabe olha para ele e fala assim: eu sei que você só veio aqui ver o sangue. Sabe o que você faz? Volta lá para o deserto cuidar das suas poucas ovelhas. Então tudo isso, querido, aponta para a gente que de alguma forma essa família preferiu excluir Davi do que acolhê-lo. E talvez essa rejeição, o desprezo dos irmãos tenham empurrado Davi para um lugar de solidão, e sem querer ele descobriu uma coisa chamada solitude. Se você for no dicionário da língua portuguesa, lá vai parecer que solidão e solitude são a mesma coisa. Mas um filósofo alemão chamado Paul Tillich, ele fala algo muito interessante, ele faz uma diferenciação e ele diz que a solidão fala da dor de estar sozinho, mas a solitude fala da glória de estar sozinho. Então é verdade que a gente não sabe, talvez Davi simplesmente fosse diferente dos irmãos, ele preferia estar sozinho. Talvez a rejeição do pai e dos irmãos tenha empurrado ele para isso, mas independente de qualquer coisa, Davi acabou encontrando esse lugar onde os seus ouvidos estavam livres do ruído das pessoas, aonde tinha espaço suficiente para Davi desenvolver pensamentos profundos, aonde Davi conseguiu encontrar silêncio e concentração suficiente para encontrar inspiração para escrever canções, poemas, aonde não tinha concorrência para os seus ouvidos, aonde existia espaço suficiente para Davi aprender a ouvir quem fala ao coração. Davi encontrou o lugar secreto. Irmão, isso é muito louco, porque quando a gente olha para Davi, existiam várias profecias sobre esse homem. Agora você imagina, é muito interessante, porque Davi ele não tinha problema de autoestima, porque o próprio Davi diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Aí depois o próprio Davi fala, em nome de Deus: encontrei Davi, e com meu santo óleo o ungi. Então a Bíblia fala de Deus encontrando alguém. Agora isso mexe comigo, porque quando Deus escolhe Davi, Deus tinha várias missões. Deus queria escolher um homem que ia trazer descendência do Messias. Até hoje a gente chama Jesus de filho de Davi. Deus ia escolher um homem que ia trazer junto a característica de rei, de sacerdote e de profeta. Deus ia escolher alguém que ia ser o maior rei de Israel. Deus ia escolher alguém que escreveu os salmos que a gente canta até hoje. Deus ia escolher alguém que ia mudar a história da adoração. Deus ia escolher alguém que ia trazer as primeiras, talvez, profecias messiânicas. Então Deus tinha que escolher alguém muito especial. E aí Deus escolhe Davi e fala assim: agora eu tenho que pegar esse garoto aqui e preparar ele para ser um sacerdote, um rei e um profeta. E como que Deus escolhe preparar esse homem? Jogando ele num campo, no meio de um punhado de ovelha, anos e anos e anos, fazendo a mesma coisa. Irmão, não é o jeito que eu prepararia um rei. Agora, a verdade é que essa tarefa diária, talvez enfadonha, de cuidar das ovelhas, proporcionou para Davi o ambiente perfeito para que Deus desenvolvesse em Davi as características necessárias para o sacerdócio e para a realeza.
Deus formou um sacerdote, um rei ali, longe das conversas fúteis dos irmãos mais velhos, da influência, dos movimentos exteriores que empurram para a gente para a superficialidade, para o imediatismo, para o materialismo, para a impulsividade. Davi foi moldado por horas e horas, dias e dias, anos e anos em pastos verdes, olhando para as nuvens, para o movimento das ovelhas. Isso ensinou para Davi a meditação contemplativa. Davi desenvolveu a capacidade de desenvolver pensamentos profundos. Davi se tornou criativo, Davi aprendeu a observar o nascer do sol, o orvalho da manhã, as colunas verdes, os pardais, as andorinhas, e isso tudo tornou Davi espiritualmente sensível. Quando eu olho para muitos textos de Davi, uma das primeiras coisas que vem ao meu coração é como esse homem era profundo. Eu quero que você abra um texto comigo bem rapidamente. Isso mostra para mim muito a profundidade do coração e da revelação desse homem. Salmo 19. Salmo 19, a gente vai ler do 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Do que Davi está falando? Ele está falando de ter uma revelação do Criador através da natureza. Ele está dizendo: o céu proclama, anuncia a glória de Deus. Então ele está falando de um nível de revelação que veio através da meditação contemplativa, de olhar para a criação e perceber Deus. Olha como é profundo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha a profundidade desse homem. Naqueles pastos e colinas, Deus estava alinhando o coração de Davi com o seu coração. Deus estava se revelando para Davi dia após dia, canção após canção, pensamento após pensamento. Davi aprendeu a sentir o que as outras pessoas não sentiam. Ele aprendeu a ver o que as outras pessoas não viam. Ele aprendeu a ouvir o que as outras pessoas não ouviam. E Davi aprendeu a esperar com paciência no Senhor. Existe o livro de um cara chamado Lynn Anderson, e ele escreveu algo muito precioso. Esse livro se chama Canção do Pastor. Não existe mais, você não encontra. E eu queria ler só um trechinho. Queridos, esse livro aqui, ele é um livro que tem mais de 30 anos. Então você não se assuste com alguns termos aqui, tá? Pastor, o que é isso? Você não sabe? Pastor, o que é Walkman? Vai no Google. Ele escreve assim: para Davi, Deus havia de tornar-se tanto um companheiro como alguém que o ouvia. Deus também deseja ser isso para nós, embora Ele frequentemente seja incapaz de obter a nossa atenção por causa dos nossos ruídos mantidos no mais alto volume. Ligue a TV, volte-se para o estéreo, ligue o Walkman, decorda no velho RPM. O resultado é que não haverá um lugar calmo em nossa cabeça para pensamentos reflexivos. Ficamos distraídos demais para ouvir uma voz calma e tranquila. Nós suplicamos por barulho. E é claro que 30 anos depois, isso não melhorou, mas só piorou. Mas no Salmo 41, Davi começa dizendo: esperei com paciência no Senhor. Querido, como eu disse, esse Salmo de Davi é um cântico de agradecimento. E como a gente tem construído aqui, Davi com certeza é um dos caras mais interessantes das Escrituras. É alguém que teve uma revelação mais profunda de Deus do que qualquer outra pessoa ao seu tempo. É alguém que mergulhou no conhecimento de Deus mais do que qualquer um no seu tempo. Davi traz uma das primeiras profecias messiânicas. No Salmo 110:1, Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor:
assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os teus inimigos por estrado dos seus pés. De alguma forma, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, Davi viu o Messias. Davi aparece no relato bíblico como alguém desprezado pelos irmãos, que cuidava de poucas ovelhas no deserto. Como eu disse, dentro da cultura judaica, só o filho primogênito tinha a porção dobrada da herança, então o resto que sobrava ia sendo diluído entre todos os outros, e Davi era o caçula de 8. Então a verdade é que ele cuidava de ovelhas que provavelmente ele nunca ia herdar, mas esse garoto era tão fiel naquilo que ele fazia, e tudo na vida dele é profético, e ele era tão fiel que ele não conseguia ver um leão e um urso abocanhar uma daquelas ovelhas sem ele fazer nada. Irmão, eu confesso para você que esse texto parece quase ridículo para mim. Eu imagino meu filho Caleb vindo para mim e falando: pai, eu fiz uma coisa horrível. O que você fez? Ai, pai, você não vai me perdoar. Filho, me conta o que você fez. Vocês estão vendo que eu estou fazendo 2 personagens aqui, né? Eu falo: cara, o que você fez? E ele fala: pai, apareceu um leão lá e abocanhou uma ovelha e eu não fiz nada. O que eu ia falar? Ah, não acredito. 1 mês sem PlayStation. É claro que não. Sabe o que eu falaria para o meu filho? Eu ia falar: você está louco, cara. Se aparecer um leão, vaza. Se lasque a ovelha. Tá certo que tem o carrezinho, a paleta, né? É importante, mas dá para deixar passar. Agora esse garoto era tão fiel que a Bíblia diz que ele vai atrás do leão e o urso para brigar com esse animal. Você não precisa abrir. 1 Samuel 17:34, quando Davi está diante de Saul, ele diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo: Davi, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Mano de Deus, eu queria ver Davi no UFC. Agora, o que eu quero destacar em tudo isso, apesar de todo o empenho de Davi para cuidar daquelas ovelhas, apesar de ele estar disposto a arriscar a sua própria vida para salvar aqueles animais, volta e meia, um leão ou um urso conseguia abocanhar uma dessas ovelhas. E a minha pergunta era, mesmo Davi sendo tão dedicado à sua missão, mesmo com tanto cuidado, mesmo disposto a arriscar a sua vida, como esses animais conseguiam fazer isso? Sabe como eles faziam? Como eles conseguiam? É porque eles usavam de uma técnica chamada espreita. Com certeza você já viu isso em algum documentário da TV, tipo National Geographic ou alguma coisa parecida, né? Então esses animais, eles vão ali, a maioria deles, eles vão rastejando, eles se abaixam e eles dão passo por passo, e eles esperam, eles persistem, eles insistem até que haja uma oportunidade. Aí eles dão um bote, e quando eles dão esse bote, a sua fome é saciada, eles sentem a vida entrar dentro deles de volta, eles ficam ali escondidos, com paciência, com insistência, com persistência, eles esperam até que haja uma oportunidade. Lamentações 3:10 fala do urso que faz espreita e o leão que faz emboscada. Queridos, a gente está jejuando aqui, e eu não sei você, mas no primeiro dia de jejum a gente fica muito espiritual, até começar o final do dia. Você começa quicando, dando chute em demônio, no final do dia você está assim. Eu falo, né, e é verdade, tipo aquele santo da igreja católica, que tem aquela cara de tristeza, cabeça caída para o lado, olhar para cima. Não é sempre assim. Eu fiquei pensando, quem inventou assim? Não, é o seguinte, vamos fazer ídolos. Que características vão ter? Em primeiro lugar, cara de dó, com bochecha corada, né? Mais ou menos assim, né?
Então, eu lembro que os adolescentes faziam muito jejum de Daniel. Como eu falei, eu faço jejum do Daniel aqui, ó. Que o Daniel come um pãozinho da Luciane, que é, ó. Então, o jejum do Daniel eu faço. Carne, pão. Agora, fazer o jejum de Daniel, quem está fazendo jejum de Daniel nesse período aí? Olha, gente, acho que eu desprezei o jejum de Daniel. Todo mundo escapou. Hã? Desestimulei você. Eu lembro que os adolescentes faziam o jejum de Daniel. Cara, dava um dia de jejum, eles estavam tudo assim. Agora, como diz o pastor Luciano Subirá, bom não é jejuar, é ter jejuado. Irmão, quando você faz um jejum mais prolongado, 3, 4, 5, 6, 7 dias, né? Para mim aqui em Curitiba, uma das coisas mais desafiadoras no jejum é que você sente muito frio. Parece, e realmente, você está em jejum, o metabolismo muda e dá frio, você não consegue se esquentar. E aí, depois do jejum de 5 dias assim, quando você vai comer, você dá aquela primeira garfada na comida, irmão, parece que até a bochecha cora, né? Você sente a vida voltar dentro de você, o seu pensamento clareia de volta, sai o ódio das pessoas, né? Sente, e esses animais é a mesma coisa, eles ficam ali, eles insistem, eles persistem até que haja uma oportunidade, porque quando eles conseguem pegar a sua presa, todo o investimento, todo o cuidado, toda a paciência, todo o tempo despendido é recompensado, porque eles matam sua fome, eles sentem a vida entrar de volta neles, toda espreita é recompensada. E eu quero mostrar para você que, como várias coisas, a maioria das coisas que Davi escreve nos Salmos, ele fala de algo que ele experimentava, que ele observava. E ele começa o Salmo 41 dizendo: eu esperei com paciência no Senhor. O que ele está dizendo é: eu esperei, eu persisti, eu insisti, eu fiquei à espreita de Deus. E isso fala, claro, de uma construção contínua e repetitiva. A gente vai ter a ceia aqui, e normalmente o texto que a gente usa é o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, mas no versículo 26, Paulo diz assim: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que Paulo está ensinando? Ele está dizendo: a gente vai fazer isso vez após vez, ceia após ceia, pão após pão, cálice após cálice, e nós vamos permanecer, e nós vamos fazer de volta, e nós vamos insistir até que Ele venha. Agora, infelizmente, muitas vezes essa tem sido uma geração que não sabe esperar. Irmão, se a gente mandar um link para você de alguma coisa, você clicar no seu celular, demorar 10 segundos para carregar, você desiste e vai para outra coisa. Não é assim? Você fica hipnotizado na porcaria do Reels. Eu já sofri disso também. Você está lá, travou um, aí você fecha o Reels. Porque a gente não sabe esperar, tudo precisa ser instantâneo. As pessoas vêm para a igreja, elas querem uma palavra que resolva a vida dela num dia. Tem gente que às vezes, irmão, não estou criticando ninguém, tá? Mas pensa comigo. O cara vem às vezes para mim, para um dos pastores aqui: ah, pastor, fechei o pau, destruí tudo em casa, você tem que atender a gente hoje, que a gente vai se separar. Hoje, agora. Eu nunca falei. Um dia ainda pretendo. Mas o que vem na cabeça é: você está destruindo o seu casamento faz 10 anos, e agora eu tenho que resolver hoje? Mas as pessoas querem uma coisa na hora, ela não quer um processo de transformação, ela não quer um processo de santificação, ela quer uma imposição de mãos, ela quer uma palavra que resolva tudo, um chu. Não que o chu não seja bom, que a gente gosta, chu, cheio, tudo isso, terra, tudo isso é bom. Mas as pessoas muitas vezes não estão dispostas a uma construção. As pessoas vêm às vezes para a gente e falam: já tive isso, ô pastor, bota a mão na minha cabeça e libera revelação da palavra. Dá vontade de falar: ô coisa ruim, estou 30 anos estudando a Bíblia e você quer que eu faça uma transferência aqui? Se eu soubesse que era assim, tinha feito.
Então, queridos, a gente não sabe fazer uma construção, muitas vezes a gente não está interessado no que demanda a construção. Quantas vezes jovens chegaram para mim e falaram assim, a gente sempre, eu e a Dani, a gente sempre ensinou sobre vida devocional, sobre sacerdócio, sobre separar tempo de oração com Deus. Uma coisa que eu te digo, quando o cara é mega ultra blaster espiritual, e daí você fala assim, como está a sua vida devocional? Eu passo o dia inteiro em espírito de oração. Normalmente é o cara que não ora, porque não dá exclusividade para Deus. Não, mas Deus fala comigo o tempo todo. O tempo todo eu tenho arrépio no braço, E quantas vezes jovens chegaram para a gente e falaram assim, pastor, eu tô ruim, pastor, ora comigo. O que está acontecendo? Não, pastor, é que eu oro pelo menos 1 hora por dia, e depois ainda leio a Bíblia, só que, pastor, Deus não fala comigo, parece que o teto é de bronze, eu oro, não acontece nada, eu não sinto a presença de Deus, e pastor, eu estou desistindo. Aí você fala, caramba, é mesmo? Pastor. Mas está se fechando seu quarto, está orando pelo menos 1 hora? Pastor, não acontece nada. Aí você fala assim, mas faz quanto tempo que você está fazendo isso? Eu acho que uns 10 dias já. Então o cara quer começar a orar hoje, e sexta-feira ele quer ser o Todd White, Ele quer estar ouvindo Deus com toda clareza já. E eu sei como que é isso, porque eu sou sanguíneo, irmão. E o sanguíneo é uma tristeza para os outros. O sanguíneo é feliz. Eu sempre falo isso. O sanguíneo é feliz, resolvido, contente, descolado. O problema do sanguíneo é tirar a paz de quem está perto dele. Os sanguíneos que estão rindo, provavelmente. Sem noção, que ele não percebe ainda. Me ajuda, Jesus, eu tomo remédio agora. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu falo muito, queridos, de um livro que a gente tem aqui, chamado Nem Uma Hora. Nesse livro, Larry Lee, ele desenvolve a mensagem em cima do texto que Jesus disse para os discípulos, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Eu lembro que o pastor Francisco falava, quem não ora pelo menos 1 hora, não mata nem a carne. E é verdade, Jesus está estabelecendo um padrão ali. Ele está falando, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. E ele lança um desafio no livro. Ele fala assim, eu desafio você a orar pelo menos 2 horas por dia. E no final de 1 ano você vai perceber que você é uma pessoa totalmente diferente. Eu, sanguíneo, carnal, olhei para isso e falei, não, cara, 2 horas por dia, 1 ano é muito tempo. Eu vou orar 4 horas por dia e vou resolver em 6 meses. E eu comecei mesmo a orar 4 horas por dia, pelo menos. E ele fala das fases da oração. A primeira fase, irmão, é quando você entende que existe um mandamento. Você não tem vontade de orar, você não se sente espiritual, mas você aprendeu que a oração faz parte do que é ser um cristão de verdade. E aí você decide que você tem que orar. E normalmente quando a gente começa com aquele negócio, vassoura nova sempre varre bem, Senta, eu lembro quando eu fui a primeira vez orar, falei, a partir de hoje eu vou orar 4 horas. Levantei, fechei a porta do meu quarto e falei, vou orar. Irmão, orei por mim, orei pela esposa que eu queria ter, orei pelos filhos, orei pelos meus pais, orei pela igreja. E aí quando eu já não sabia mais o que orar, olhei no relógio, tinha passado 15 minutos. Aí cai a ficha. Acho que eu me empolguei. Não acontece sempre. E aí você continua orando, e aí você ora pelos missionários na África, você ora pelo pastor da igreja, você ora pelos membros, você repreende do cachorro endemoniado do vizinho que não para de latir quando você está orando. Aí começa a bater a fome. Irmão, eu fazia muito isso. Eu falei, Deus, eu estou morrendo de fome, estou em jejum aqui a manhã inteira orando, então eu já vou consagrar o alimento a partir de agora. Deus abençoe esse alimento que Deus já podia descer e destruir, E aí quando você olha, passou mais quanto? Mais 15 minutos. E aí você fala, cara, vai ser difícil. Mas quando você continua nisso, Larry Lee diz que você vai para outro nível, que é o hábito. A verdade é que todos nós temos hábitos e sempre vamos ter. Agora, a gente pode ter bons ou maus hábitos. E quando você persiste, você entende que é uma construção, é a persistência.
é a insistência. Chega a um nível em que você cria o hábito e orar já não é mais tão difícil. E eu vou dar uma dica para você, que eu dou para todo mundo, que uma das perguntas que eu mais recebo é: como eu faço para ter uma vida devocional constante? Separe um tempo para Deus. Porque se você deixar seu dia correr, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou orar, você não vai orar? Nunca. Irmão, se eu não tiver o tempo, não funciona. Eu quero dar honra para minha esposa aqui. A Dani, normalmente, ela faz o devocional dela de manhã, mas quando tem qualquer coisa, uma coisa com as crianças, a fisioterapia dela, irmão, ela é radical. Aí ela perdeu 2 horas de oração, ela vai parar em algum momento do dia para fazer isso. Mas é difícil essa disciplina. Então uma das primeiras dicas para ser constante é: tenha uma hora que é de Deus. E ele diz que quando você permanece isso, chega no último estágio, que é a parte principal, que é um dia, de repente, quando você vai entrar no seu quarto e você não vai mais pensar assim: puxa, eu tenho que orar 2 horas. Mas você vai pensar: puxa, eu só tenho 2 horas para orar. E essa é a estação do deleite da oração. Chega uma hora que você não quer fazer outra coisa, irmão. Agora isso demanda uma construção. Alguns anos atrás eu fui ministrar numa igreja aqui em Santa Catarina. Eu nem lembro quem estava comigo, mas eu levei uns 2 coroinha comigo. E quando a gente vai, o Gustavo já foi comigo várias vezes, a gente para 3 vezes para comer no caminho. Então eu lembro que era uma viagem assim, acho que de umas 6 horas, no interior de Santa Catarina. E aí a gente sai de manhã, né? A gente levou 12 horas para chegar, mas é que a gente almoçou 4 vezes. Então a gente foi, eu cheguei na igreja, eu lembro que eu cheguei, o pastor foi me mostrando uma igreja grande, falando da igreja. E aí eu caí na besteira, eu não faço mais isso, de perguntar: pastor, quanto tempo que eu tenho? E ele olhou para mim, essa foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ele falou assim: 30 minutos tá bom, pastor? Eu acho que ele viu a minha cara, e a minha mente já estava pensando assim: 7 horas para vir, mais 4 horas de refeições, 7 horas para voltar, vamos chegar de madrugada em Curitiba, temos que parar no Costelão. Eu estou contando todas as horas, eu estou pensando: esse cara vai me pagar combustível, vai pagar pedágio, vai me ofertar para eu falar 30 minutos. Eu acho que ele viu minha cara e perguntou assim: por que, pastor? É muito? Verdade, diante de Deus. Eu falei: não, cara, é muito pouco. Ele falou: sério? Eu falei: sério. Ele falou: quanto? 45? Eu falei: um pouco mais. 1 hora? Eu falei: um pouco mais. 1h15? Eu falei: 1h15 a gente começa a conversar. Agora, de lá para cá, isso tem sido muito comum nas igrejas. Então, eu tenho uns amigos queridos, em Santa Catarina também. Santa Catarina é meio rápido, acho que é por isso que eles falam tão rápido, né? É que em Santa Catarina funciona, porque o que os caras pregam em meia hora, a gente leva 1h15 para falar, deve ser isso. O que a Catarina fala assim, muito rápido, né? Então, já me perdi, fico falando bobagem, espera que eu vou voltar. E eu preguei várias vezes nessa igreja, amo os irmãos de lá, só que eles começaram a pedir para eu reduzir, até chegar em meia hora. E aí eu falei: cara, não me chama mais para pregar, porque, cara, não consigo pregar em meia hora. E aí ele me deu moral, ele falou: não, Farley, a gente não faz isso com ninguém, mas com você nós vamos deixar, então pode pregar mais. Mas aí eu falei: cara, por que vocês fazem isso? E ele falou: pastor, sabe o que é? É que a gente enche linguiça demais. Dá 20 e poucos minutos, o povo dispersa, é outra geração, é geração YouTube. Se a gente pregar mais do que 25, 30 minutos no máximo, o povo dispersa. Eu olhei para ele e falei: cara, esses crentes endemoniados aqui foram tudo ver o Vingadores mês passado, que tinha inaugurado, ficaram 1 hora na fila para assistir quase 3 horas de filme e ninguém ficou entediado. Eu falei: eu não presto para pastorear um povo vagabundo desse. Agora, isso é uma coisa que tem invadido as igrejas. Você sabe que alguns anos atrás eu estudei um material secular falando de oratória e retórica, secular, irmão, falando desde a cultura grega lá de oratória e retórica.
Isso são cientistas falando, e quando você fala de oratória e retórica, você cai sempre em 3 coisas: no direito, na política e na religião. Então é um material incrível. E os cientistas falavam que é comprovado cientificamente que você não consegue comunicar algo para alguém em uma palestra com menos de 45 minutos, a ponto de fazer uma construção e levar a pessoa para uma decisão. Então, quando eu vejo isso entrando nas igrejas, e tem várias igrejas que estão fazendo 22, 23 minutos de pregação, irmão, isso está tirando a função da igreja de instruir. Agora, o que me assusta é um pastor falar isso. Não, sabe o que é? O povo não quer mais a pregação assim. Então, beleza. Então, eu que sou pastor, que sou chamado a ser como um irmão mais velho, um líder espiritual para ajudar a igreja a crescer, eu estou ouvindo a igreja dizendo, não, mas a gente quer ouvir 22 minutos só. E eu estou dizendo, não, então tá bom. Então eu vou só pregar 22, porque eu não quero que você saia da minha igreja. Ou coisa ruim, vai embora se quer ouvir 22 minutos. Agora isso vai entrando na igreja, irmão, e a gente não percebe. Eu estava conversando com uma pastora muito amiga nossa, ela estava falando, Farley, a gente foi para os Estados Unidos, e aquelas mega igrejas gigantescas, aquela estrutura enorme, linda, aquele som da maior qualidade, aquela montoeira de luz, o cara epilético cai na mensagem. Né? Ele levanta a mão, tipo aqueles desenhos japoneses que dava um troço nas crianças, isso é a mesma coisa, né? Ela falou, cara, olha, quando começa, você até sente a presença de Deus, e aquela explosão, só que é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 músicas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 minutos, e acaba. Por quê? Porque as pessoas ficam entediadas na adoração, elas ficam entediadas no que deveria ser a busca da presença de Deus. É uma geração cheia de deturpações, que tem relação sexual no primeiro encontro, irmão. Por quê? Porque a relação sexual, que deveria ser fruto de uma construção, uma admiração, o desenvolvimento de uma amizade, o estabelecer um compromisso, o firmar uma aliança para coroar tudo isso com o sexo, porque eles não querem pagar com tudo isso, eles vão direto para o sexo. Agora, Davi começa escrevendo o Salmo 40, dizendo, esperei com paciência no Senhor. Agora olha que interessante, lembra que eu falei para você que Davi falava de coisas que faziam parte do dia a dia dele? Quando a Bíblia traz essa expressão, esperei com paciência, a palavra original no hebraico é a palavra kivar, se for para a gente pronunciar perfeitamente. Mas eu vou falar aqui kavá, que é, você conhece, a gente tem um culto todo mês, pelo menos, com esse nome, kavá. E a palavra kavá, a tradução literal dessa palavra é ficar à espreita. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal do Salmo 41, o que Davi está dizendo é, fiquei à espreita do Senhor. O que ele está dizendo é, eu fiquei à espreita, eu esperei ansiosamente, eu esperei com paciência, eu permaneci, eu insisti até eu encontrar Ele. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e você falou, eu não vou sair daqui até que Deus me toque? Qual foi a última vez? Sabe uma coisa que eu lembro que eu fazia muito no final da adolescência, no começo da juventude? Eu era tão tocado por Deus em alguns cultos. Irmão, eu vou te dizer que não era um lugar muito incrível não, viu? Mas eu era tão tocado por Deus que quando o pastor pedia para levantar, para fazer a oração final, eu fugia embora. Sabe por quê? Porque eu não queria me distrair. Eu não queria dar tchau para ninguém. A única coisa que eu queria era ir correndo para casa e me fechar no meu quarto para que Deus continuasse falando comigo. Um amigo me disse uma vez que eles eram em 3 irmãos. Ele falou, olha, ele filho de pastores. Ele falou, minha mãe tinha um quartinho do lado do quarto dela que era um quarto de oração.
E ele falou, cara, ela levantava de manhã e a primeira coisa que ela fazia era ir para o quarto de oração. E ele falou que às vezes a mãe ficava muito tempo, às vezes pouco tempo, às vezes ficava meia hora, às vezes uma hora, às vezes ficava a manhã inteira. Mas independente de quanto tempo fosse, a mãe sempre saía chorando, enxugando as lágrimas. E ele falou, Farley, Deus o livre a gente tocar, relar na porta, sem minha mãe sair primeiro. Irmão, mãe raiz, né, bíblica, corrigia com a vara. Quem apanhou com a vara aí, aleluia? Eu apanhei muito com a vara. Minha mãe ainda falava assim, você vai apanhar com a vara porque é bíblico. Uma vez foi de fio de luz, mas foi uma vez só. Irmão, apanhava de vara, a bunda branca ficava parecendo um código de barra, né? A fazer a salmoura depois daí na ferida. Aí eu tinha que sentar com a bunda na salmoura, e aí ela abria a Bíblia na minha frente e falava, agora eu vou te explicar por que você apanhou. Tô aqui, gordo, corado, a vara não me matou, né? Então podem dizer o que quiserem, lá em casa o couro come. Entre o que os homens dizem, eu fico com a Bíblia, amém? Mas ele diz, cara, a gente não podia tocar na porta. E ele fala, e parecia uma coisa, Lady Murphy, o dia que eu mais precisava da minha mãe, parece que ela mais demorava no quarto. Ele disse que um dia ele tentou acordar antes da mãe, para falar com ela, porque precisava de uma coisa dela de manhã, mas quando ele acordou, a mãe já tinha entrado no quarto. E disse que passou meia hora, e passou uma hora, e passou 2 horas, e a mãe não saía, e ele foi ficando ansioso, e começou a andar na frente da porta, para ver se a mãe ouvia o barulho, e de repente se empolgava para sair. Quando já não dava mais para ele fazer o que ele queria, já era quase meio-dia, a mãe sai do quarto. E ele falou que com todo medo e todo respeito pela mãe, naquele dia ele sentiu um impulso e não conseguiu não falar. Ele falou, pô mãe, por que você faz isso? A gente nunca sabe quando você vai sair do quarto, precisava de você hoje. Ele disse que a mãe segurou ele pelo ombro, olhou para ele e falou assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Nunca saia da presença de Deus sem Ele te tocar primeiro. Ela falou, às vezes eu entro no quarto, eu já começo a chorar, mas às vezes eu tenho que insistir. Às vezes eu tenho que permanecer, às vezes eu tenho que provocar, às vezes eu tenho que cavar pela presença de Deus. Como eu disse, Lamentações capítulo 3, versículo 10, você não precisa abrir, diz, fez-se como um urso à espreita e um leão de emboscada. Olha que interessante, a palavra traduzida como emboscada aqui é a palavra miktar, que fala literalmente de alguém que fica escondido em um lugar secreto esperando. Então eu fico ali escondido, eu espero, eu insisto. Por quê? Porque existe uma fome dentro de mim. Essa fome me consome, essa fome me motiva a esperar, essa fome me motiva a desejar. Por quê? Porque toda a minha vida depende disso. Eu não tenho alternativa, porque essa fome me consome. Então eu insisto, eu persisto, eu permaneço até que Ele venha. Agora eu digo uma coisa para você sem medo nenhum: se você não tem tido fome de Deus, é porque você está se saciando com outras coisas. Agora o que eu quero mostrar para você é que no Salmo 41, além de Davi falar que ele ficou à espreita de Deus, Davi fala de uma construção aqui. Então Davi primeiro diz, olha, eu esperei com paciência no Senhor, mas depois ele diz, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Irmão, eu não sei você, mas esse texto mexe tanto comigo, porque esse texto está falando de Deus, está falando do Senhor. Então ele está dizendo assim, eu insisti, eu permaneci, eu busquei, eu insisti, mas chegou uma hora que Deus, em toda a sua soberania, onisciência, onipotência, onipresença, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que é completo em si mesmo, em toda a sua majestade, governo e soberania, Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. O que Davi está dizendo, ele viu minha fome, ele viu meu desejo, ele viu que eu permaneci, e chegou uma hora que ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Queridos, a última semana, ali em março de 2000 e alguma coisa, eu sempre confundo as datas, antes da pandemia, eu e a Dani, a gente foi para um evento no Rio Grande do Sul, uma conferência lá.
E o David Keelan e o Tom Molinari foram para essa conferência. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu não vou gastar tempo com isso, mas eu não sei quantos de vocês sabem, mas a gente teve um grande despertamento no Brasil. Não chegou a ser um avivamento, mas foi um despertamento. Então ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, várias pessoas em vários lugares do Brasil, um movimento muito forte em BH, em uma igreja específica, em uma igreja específica, acho que eu pisei no uauá aqui o pedal, em uma igreja específica, chamada Igreja Batista de Contagem, houve um grande despertamento, e vários ministérios pelo Brasil começaram a se levantar, cantando canções espontâneas. Isso mudou a história da adoração. Por quê? Porque a gente sabia muito bem louvar, mas a gente não sabia adorar. Pastor, qual que é a diferença? Louvar é cantar sobre Deus, mas adorar é cantar para Deus. E de repente várias pessoas em vários lugares do Brasil começaram a se levantar cantando canções espontâneas, e esses cultos de adoração começaram a juntar multidões. Aqui em Curitiba aconteceu o Fogo e Glória Curitiba, irmão. Deus marcou aqueles dias, eu diria que de 99 talvez até 2006. Então isso despertou uma geração. A presença de Deus nesses lugares era tão incrível. Hoje, quando eu estava na adoração aqui, me lembrou muito aquele ambiente. Eu lembro que a gente ia para a Igreja Batista Shalom, que é uma igreja que eu quero dar honra para eles aqui, porque eles serviram tanto essa cidade. Eles foram um foco de despertamento aqui. Eles receberam e deram o púlpito, o espaço para ministérios incríveis. As conferências do Fogo e Glória, vários anos foram lá. Então você chegava, irmão, a reunião começava às 8 horas da noite. Você chegava às 6 horas da tarde, eu e a Dani, a gente só não trabalhou no primeiro evento, todos os outros a gente trabalhava. E você chegava às 6 horas da tarde, não tinha um som mecânico, não tinha ninguém ministrando. Às vezes o povo estava em andaime, colocando caixa de som, mas já tinha gente rolando no chão e chorando. As pessoas chegavam, reunia 3, 4 mil pessoas. E as pessoas iam chegando, elas não queriam tirar foto com o artista, elas iam para a cadeira, ficar de joelho, iam para o chão, chorar. E a verdade é que o que aconteceu naqueles dias não só mudou a história da igreja no Brasil, mas despertou os ministérios que tocaram a próxima geração. Eu, o Diego, a maioria dos pastores aqui, a Débora, né, o Gustavo, esqueci seu nome, brincadeira, o Eros. Quem mais que é dessa época? Tem uma galera, Renan. Você também, Renan. O Renan tinha 5 anos. Ele pinta a barba. Nós fomos despertados nesse dia. Não quer dizer que eu não tinha uma vida com Deus antes, mas quer dizer que Deus nos marcou naquele dia. E quando Deus traz um despertamento, isso prepara a próxima geração que vai tocar os outros próximos 20 anos pelo menos. Irmão, provavelmente as pessoas do Brasil que você mais admira, os ministérios que você mais admira hoje, foram pessoas que foram tocadas e despertadas nesses dias de glória, de despertamento, de favor de Deus. E eu e a Dani, a gente ficou muitos anos sem conversar com o David, com a Bebel, esposa do David, né? Eles nunca foram assim amigos próximos, mas foram muito conhecidos. A gente encontrava com eles todos os anos. E eu lembro que a gente desceu em Porto Alegre, eu acho, né? E a gente pegou uma van com o Tom Molinari. O David ia chegar no dia seguinte, mas a Bebel, esposa do David, estava com a gente. E a gente foi para uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E a gente foi conversando no caminho, e a Bebel foi conversando sobre as experiências que a gente viveu. Irmão, era muito comum cura, dente de ouro. Eu lembro de um amigo meu que era todo retraído, e ele falou que ele estava de olho fechado, e ele sentiu alguém pegar a mão dele e levantar para adorar. Ele pensou, poxa, pessoa sem noção me incomodando aqui. Quando ele abriu o olho, não tinha ninguém. Então eu posso contar um monte de experiências como essa, que foi um derramar do Espírito de ativação muito grande. E a gente foi contando essas histórias, e o Tom Molinari quietinho ouvindo.
No dia seguinte o David chegou. O David foi, para mim, eu acho que a figura mais marcante, talvez ele, o Antônio Cirilo, dessa estação, daquilo que Deus fez nesses dias. E aí a gente foi tomar um café, todo mundo junto. O Tom nunca tinha estado com o David pessoalmente. E no meio da conversa, o Tom Molinari olha para o David e fala assim: David, a gente tem vivido coisas tão especiais na adoração no Brasil, junto com o pessoal do Som do Reino, Alessandro, Morada, André Aquino. Ele falou: mas quando eu ouço as histórias do que Deus fez no final ali dos anos 90, começo dos anos 2000, ele falou: a impressão que eu tenho é que o que vocês viveram é muito além do que a gente vive hoje. Ele falou: quando eu vi as primeiras histórias, eu achei que era exagero. Mas se aí você ouve você ouve 2, 3, 8, 10 pessoas contando as mesmas coisas, você fala: aconteceu alguma coisa lá. Ele falou: a impressão que eu tenho é que vocês viveram algo que a gente não chegou ainda. E ele disse para o David: você ministrava naquela época, foi muito usado por Deus, e você ministra hoje também. Ele falou: qual para você era a diferença daqueles dias e de hoje? Eu lembro que eu ouvi e falei: nossa, essa eu quero ver. Como que ele vai se sair? E o David olhou para o Tom e falou assim: olha, Tom, a gente tem vivido coisas especiais de Deus. Ele falou: mas a impressão que eu tenho é que o que existia de diferente naqueles dias é que existia uma fome nas pessoas que eu não tenho visto hoje. Ele falou: as pessoas não iam para ver o David Keelan, as pessoas iam porque elas tinham uma esperança, uma expectativa de que aonde nós estávamos reunidos, Deus ia se manifestar de uma forma especial. Então a expectativa não era por ver a banda, a expectativa era pela manifestação da glória. Você sabe que o David fazia uma coisa que me marcava demais meu coração. Às vezes, irmão, ele estava adorando, e quando a presença de Deus vinha, eu lembro quantas vezes senti mudar o ambiente, assim, aquela coisa ficar pesada, densa. O David tirava o violão, encostava, e ele sentava numa caixa de som, um retorno, e ele ficava só vendo o que estava acontecendo. E eu ficava curioso pra caramba. Eu falava: o que será que está acontecendo? Será que ele está tendo uma visão, alguma coisa? Eu morria de vontade de perguntar para ele. Uma vez no Fogo e Glória, eu fui e parei do ladinho dele na caixa de som. Eu não tive coragem de perguntar, nem de tocar nele, mas eu falei: vai que ele entende que eu quero saber o que está acontecendo. E eu fiquei um tempo parado ali, e de repente ele virou para mim e ele me falou assim: sabe o que eu mais amo nessas conferências? É quando eu vejo que Deus vem e Ele não precisa mais de mim. Então eu solto o meu violão, e o meu maior prazer é sentar aqui e ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E o David tinha uma frase que marcou aqueles dias. Ele dizia assim: eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, e se tem mais, eu quero mais. Isso fala de fome. E queridos, continuando no Salmo 41, quando chega no versículo 6, então vamos entender a construção. Davi está dizendo: eu esperei, eu fiquei na espreita de Deus, eu esperei por Ele, eu insisti, mas chegou uma hora que o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. Mas entendo que o que Davi vai mostrar é que não parou com Deus se inclinar para ouvir, existe algo depois disso. Então no versículo 6, Davi vai dizer assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. A versão NVT diz assim, eu gosto muito dela: não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios, agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. O Salmo 124:14 diz que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que têm intimidade com Ele. E o que eu quero te mostrar é que Davi está falando de uma construção aqui, mais uma vez. Eu vou insistir porque eu quero que você guarde isso. Ele está dizendo: eu fiquei à espreita de Deus, eu permaneci, eu insisti, mas chegou uma hora que Ele se inclinou para me ouvir. Mas não para aí, depois que Ele se inclinou para me ouvir, Ele está dizendo: Deus abriu os meus ouvidos, Ele falou comigo, e eu passei a entender coisas que eu não entendia.
E ele cita aqui uma das coisas que ele passou a compreender, que ele não compreendia. E ele diz: não tens prazer em ofertas e nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. Então olha só, querido, vá comigo para o Salmo 51, 16. Salmo 51, 16. Davi diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Agora olha que incrível, Davi está chegando diante de Deus e está dizendo assim: se abriu meus ouvidos eu entendi. Sacrifícios e ofertas e holocaustos você não quer, senão eu traria para você. Agora o que é interessante é que Davi começa justamente oferecendo sacrifícios e holocaustos. Quando a gente vai, por exemplo, lá em 1 Crônicas capítulo 21, a Bíblia fala que Davi quer oferecer uma grande oferta ao Senhor. É um texto muito conhecido, porque a Bíblia diz que as terras eram de Ornã, e Ornã quer dar tudo para Davi sacrificar, mas tem um texto muito conhecido, onde Davi diz assim: eu não vou oferecer para o meu Senhor um sacrifício que não me custe nada. E a Bíblia diz que Davi ofereceu 7.200 quilos de ouro por aquilo. E a Bíblia diz que ele prepara os holocaustos e sacrifícios, e ele oferece para Deus, e Deus não só recebe, mas a Bíblia diz que cai fogo do céu e consome o sacrifício. Irmão, você consegue imaginar uma resposta maior do céu do que cair fogo do céu? Deus está dizendo: eu recebo. O que você está me entregando me agrada, isso é puro, e eu quero te responder do céu. Eu vou descer fogo e eu vou consumir esse sacrifício que vai chegar para mim com um aroma suave e agradável. Então Davi não só começa oferecendo sacrifícios e holocaustos, mas Deus responde isso com fogo do céu. Na verdade, até Davi, eu estou alérgico, mas vai dar tudo certo. Na verdade, até Davi, a adoração era restrita basicamente a você entregar alguma coisa para Deus. É Davi que vai mudar isso, vai trazer as canções, as danças, a música. Mas Davi começa oferecendo sacrifícios e holocaustos. Mas no Salmo 46, Davi diz: eu esperei por você, você se inclinou para ouvir o meu clamor, depois você abriu os meus ouvidos, você falou comigo, e agora eu entendo que você não quer essas coisas. Agora, sabe o que é mais interessante? É que sacrifícios e holocaustos era exatamente o que Deus pedia, irmão. Agora olha como é forte isso. Davi está tendo a moral de chegar diante de Deus e falar assim: o Senhor pede sacrifício e holocausto, mas quer saber? Eu sei que na verdade não é isso que você quer. E eu quero só fazer um parênteses aqui. Vá comigo para Hebreus capítulo 6. Esse é um texto que a gente usa muito para bater no pessoal da hipergraça, que diz que salvação não se perde. Não se perde assim, do tipo cair do bolso, mas se rejeita. Em Hebreus capítulo 6, o autor de Hebreus, ele começa a descrever alguém que desenvolveu um nível de intimidade, de relacionamento e de revelação profundo de Deus. E depois ele vai dizendo: olha, quem chegou nesse nível e voltou atrás, não resta sacrifício para essa pessoa, porque ela não vai encontrar um lugar de arrependimento. Mas ele começa aqui no versículo 4 falando de coisas que a gente conhece muito bem. Então ele começa dizendo assim, Hebreus capítulo 6, versículo 4: é impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados. A gente sabe o que é isso. É alguém que não via a verdade e passou a ver. Ele diz que provaram o dom celestial. Ele está falando de receber a graça de Deus.
que se tornaram participantes do Espírito, receberam o Espírito de Deus e provaram a boa palavra de Deus. A gente sabe, quem teve revelação da palavra, mas depois ele diz assim: e experimentaram os poderes do mundo vindouro. Sabe o que esse texto está dizendo? Que existem pessoas no nosso meio que experimentam coisas que fazem parte dos poderes de um mundo que ainda está por vir. Então, para mim, quando Davi, antes da graça, antes de Jesus ter nascido, ele fala: disse o Senhor ao meu Senhor, e ele chega para Deus e fala: você pede sacrifício de holocausto, mas não é isso que você quer. Sabe para mim o que isso é? É alguém que está experimentando os poderes de um mundo que ainda está por vir. Agora olha que incrível, queridos. Davi chega a esse lugar de revelação, e o que ele está dizendo Senhor, o Senhor está pedindo sacrifícios e holocaustos, mas na verdade eu sei que não é isso que você quer. Eu tenho intimidade com você, eu ouvi a sua voz, eu sei que você pede isso, mas na verdade o que você quer é um coração contrito e quebrantado. O que você quer não é sacrifício, é obediência. O que você quer é uma adoração que seja fruto de um relacionamento íntimo e não de um ritual. Queridos, Davi tinha experimentado muitas coisas em Deus já. Davi matou um leão e um urso. Davi cortou a cabeça de um gigante chamado Golias. Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Davi ofereceu sacrifício e holocausto e viu fogo cair do céu. Davi levou a arca para Jerusalém. Davi compôs canções que nós cantamos até hoje. Mas Davi sabia que tinha mais. E ele não se contentou com essas coisas. E ele esperou com paciência o Senhor. Irmão, não quero chocar você, mas sabe por que um homem contrata uma prostituta? Porque aquilo que deveria ser fruto da construção de um relacionamento, uma admiração, uma amizade, o firmar um compromisso, o estabelecer uma aliança e coroar tudo isso com sexo. Porque o homem não quer pagar com todas essas outras coisas, ele paga com dinheiro. Agora eu quero dizer para você que Deus não se vende. Deus pode nos dar muitas coisas. Deus nos dá graça, Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons, Deus nos dá favor. Os homens podem nos dar muitas coisas. Os homens nos dão honra, admiração, título. Agora a intimidade, nem Deus dá para você. A intimidade a gente tem que construir com Ele. Queridos, quando aconteceu, e tudo que a gente está vivendo, esses 40 dias de jejum, são fruto disso que eu vou te falar. Começou com isso, com essa compreensão. Era o ano de 2001. Eu tinha uma casinha, meus pais tinham uma casinha em Antonina, bem na beira da praia ali, Antonina. E eu me fechava lá para orar. Fui várias vezes. Cheguei a ficar 2 semanas fechado sozinho, lendo, estudando e orando. A última vez que eu fui lá foi em 2001, eu e a Dani já namorávamos. E eu lembro que eu passei na casa dela, morava pertinho aqui onde a gente está morando hoje. E eu passei na casa dela para dar tchau, uma sexta-feira. E ela se despediu de mim e me deu uma fita cassete. E ela falou: Farley, ouça esse negócio aqui. Eu não tinha nem som no carro. Eu coloquei a fita do lado no banco do passageiro, fui para Antonina, e eu chegava lá, fazia um jejum que eu gosto muito de fazer, que é fazer uma refeição só no final do dia. Como eu falei, o judeu faz muito esse jejum, que é um jejum, você come só no pôr do sol, e aí você já consagra o jejum de volta. Então eu chegava, eu tinha um ritual, eu cozinhava, congelava vários pratos para fazer uma refeição por dia. E eu, cozinhando, coloquei essa fita cassete. E era o Santa Geração 3, do Antônio Cirilo, Presença da Glória. O Diego tocou hoje, A Sua Presença é Real, é desse CD.
Irmão, eu lembro que eu comecei a ouvir aquele negócio. E a minha sensação, eu lembro do choque que eu tive de falar, cara, o que é isso? Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei o que é. Eu lembro de eu de joelho na frente daquele aparelho de som, 3 em 1, saudoso. E falando, Deus, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma coisa que eu não sei o que é. E eu saí de lá determinado a ir atrás dessas pessoas e entender o que estava acontecendo. Deus nos deu o privilégio de conhecer o David, o Cirilo. Eu ficava caçando os CDs de adoração. E isso marcou minha vida para sempre. E eu vejo, quando eu olho para trás, eu vejo que eu entendi o que estava acontecendo e eu mergulhei no que Deus estava fazendo. Mergulhei com tudo. Eu falei, Deus está fazendo alguma coisa, eu quero fazer parte disso. E isso foi até 2006, para mim, na minha experiência, 2006 foi o último ano. Mas, queridos, há 20 anos mais ou menos, eu tenho orado. E eu tenho pedido para Deus, Deus, a próxima vez que o Senhor fizer algo nessa terra, eu não quero ser só o que percebe o que está acontecendo e mergulha nisso. Eu olho para trás e eu vejo que tiveram pessoas que quando perceberam, como eu, que perceberam o que estava acontecendo e mergulharam e viveram. Existem pessoas que quando perceberam o que estava acontecendo já tinha acabado. Tem gente que não entendeu até hoje. Mas existem pessoas que perceberam o que ia acontecer antes de acontecer. Ano passado, um amigo aqui da igreja, um irmão aqui da igreja, me mandou ele tirou de uma fita de VHS o David Keelan numa igrejinha de madeira aqui em Curitiba com poucas pessoas, totalmente desconhecido na época, profetizando e dizendo, Deus está me falando que vai trazer um mover de adoração no meio dos jovens, vai levantar uma adoração extravagante e vai chacoalhar essa nação. 98. E a minha oração há quase 20 anos é, Deus, na próxima vez eu não quero ser só alguém que entende e mergulha, eu quero ser um dos seus amigos que entende o que o Senhor está para fazer e anuncia. Amós capítulo 3, 6 a 9 diz que o Senhor Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro aos profetas. O que Deus está dizendo é, eu sou soberano, eu não dependo de ninguém, mas eu escolho me limitar, e eu não vou fazer nada até que eu encontre amigos, parceiros íntimos, que consigam sentar à minha mesa, me ouvir, me entender e anunciar o que eu estou para fazer. E só depois disso eu vou me mover. Há 2 anos atrás, numa reunião em São Paulo, eu acho que foi em agosto. Eu sempre confundo agosto e outubro. Foi por ali. Eu creio, querido. Eu me ajoelhei numa reunião muito preciosa. E eu creio que Deus falou comigo. Espera 2 anos. Então eu sei que isso pode parecer até imaturo. Mas eu creio que a gente está às vésperas de uma grande mudança espiritual. E a gente está entrando, irmão, nós estamos falando de algo que aconteceu há 20 anos atrás. Sabe para mim qual é a diferença dessa geração jovem hoje para nossa aqui? É que eles não experimentaram algumas coisas. Eles não têm experiência. E eu creio que Deus vai derramar uma estação de graça, de favor, de despertamento, de avivamento. Quando isso aconteceu, o cara que era o pastor de toda essa galera era o Dan Duque, que é o nosso pastor hoje, o meu pastor, que é a cobertura dessa igreja. Quando o Dan veio, acho que a última vez aqui com a Marte, sua esposa, a Marte parou aqui na frente e ela falou, gente, eu sinto cheiro de chuva. E ela falou assim, olha, eu conheço o que eu estou sentindo aqui. Ela falou, essa igreja aqui está com cheiro de chuva, de coisa nova.
Ela diz: eu conheço isso, porque eu já vi. Eu não falo isso para trazer um orgulho para nós. Pelo contrário, eu sei que talvez hajam visitações muito maiores, talvez em pessoas que não estão insistindo nisso como a gente está. Existe a soberania de Deus por trás disso, mas nós vamos caminhar em cima da porção e da revelação que Deus nos deu. E a Marte falou assim: olha, existe uma coisa nova acontecendo aqui. E ela falou uma coisa tão interessante. Ela falou: olha, eu vou repetir isso em outra mensagem. Mas ela falou: talvez pareça um clichê falar que Deus está fazendo alguma coisa nova. Todos vocês já foram num culto onde alguém falou: Deus está fazendo uma coisa nova. E ela diz: mas quando alguém diz que Deus está fazendo uma coisa nova, acredite. Sabe por quê? Porque Deus está sempre fazendo algo novo. Agora eu creio que o que vai acontecer nos próximos dias não é comum. Meu coração queima por isso, irmão. A gente está pregando há 2 anos a mesma coisa. Esse jejum de 40 dias é uma forma de nós dizermos para Deus: Deus, nós temos uma impressão profética de que o Senhor vai fazer algo nos nossos dias, e nós queremos dizer sim para isso. A gente quer dizer: Deus, não nos deixe de fora. Não passes de nós, não passe de nós. Isso é a função da igreja. Nós somos uma família espiritual, irmão, e nós estamos aqui para adorar o Senhor e para provocarmos uns aos outros. Eu digo para você de todo o coração, e Deus sabe a minha sinceridade, eu não sonho, a gente vai ter o que Deus quiser, mas eu não sonho em ter uma igreja gigante, mas eu sonho em viver uma igreja incendiada, intensa, apaixonada, santa, arrependida, que vive comunidade de verdade. E nós estamos aqui por 40 dias, jejuando e orando, dizendo: Deus, faça o que o Senhor quer fazer. Faça, e começa aqui. Isso não fala da gente se achar melhor ou maior do que os outros, irmão. Isso fala que a minha responsabilidade é com vocês. E a minha oração é: Deus, faz aqui, na Manuel Ribas 5026. Nessa igrejinha aqui, num canto da cidade, faça aqui. Faça essa aqui ser uma casa de glória, Senhor. Faça essa casa ser um lugar que dá acesso a que as pessoas experimentem o que ainda não experimentaram. Faz dessa casa um lugar onde o Senhor encontre espaço, fome, desejo para repousar o seu espírito. Faz dessa casa um lugar onde o Senhor se agrada de estar, Senhor. Todas as outras coisas perdem o valor, Senhor. Todas as outras coisas perdem o sentido, Senhor. Senhor, eu quero ser sincero e derramar meu coração, Senhor. Mas o que importa, qualquer outra coisa que a gente possa conquistar, nós estamos aqui porque nós queremos a sua glória, Senhor. Nós queremos o Senhor se manifestando. Nós queremos poder voltar para as nossas casas e poder dizer: o Senhor estava lá, eu tive um contato com a glória de Deus. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas por toda a vida eu vou poder contar isso para os meus filhos, para os meus netos, que eu estive em um lugar onde pessoas sedentas viram Deus repousar sobre uma casa.
Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nós não sabemos como fazer, nós somos falhos, mas nós estamos aqui clamando ao Senhor uma única coisa, um único desejo, Senhor: faça de novo, Senhor, faça de novo, Senhor, faça de novo, faça hoje, faça agora, faça nos nossos dias. Nós estamos descontentes com as nossas reuniões organizadas, com os nossos templos bonitos, Senhor, com a nossa recepção incrível, com as nossas pregações eloquentes. Nós só queremos que o Deus de quem nós falamos venha estar conosco. Nós queremos experimentar os poderes do mundo vindouro. Nós queremos um toque do Seu Espírito. Nós queremos ser tocados pela Sua glória, de uma forma que a gente nunca mais seja a mesma pessoa, Senhor. Vamos, se levante comigo. Se você quiser vir aqui para frente, faça o que você quiser, mas fala: Deus, escolhe eu aqui, Deus, olha para mim aqui, eu estou aqui, eu quero, o meu coração está queimando, sedento, desesperado, eu quero, Deus, eu quero, me toca, me chacoalha, faça comigo uma coisa que o Senhor não fez ainda. Toda a nossa expectativa errada, os nossos desejos egoístas, se revela para nós de um jeito que a única coisa que nós vamos querer e desejar de verdade é permanecer no lugar da Sua glória, da Sua presença. Nós viemos, o Senhor